Durante o século XX, a expansão econômica e o emprego de novas tecnologias possibilitou a criação de novas invenções que viriam a facilitar a vida de muitas pessoas. Muitos dos inventos que fazem parte da nossa rotina foram criados há bastante tempo, mas foram sendo aperfeiçoadas ao longo dos anos. A partir da segunda metade do século, um novo ciclo de invenções, conhecido como Revolução Tecnocientífica, provocou importantes transformações na economia e na cultura mundial. Mas antes de eu falar qualquer coisa, deixa o like, se inscreva e comente alguma curiosidade que você quer ver no canal. Vamos lá! Um brasileiro entraria para a história como o inventor do primeiro avião, Alberto Santos Dumont. Foi responsável pela criação do 14 bis, conhecido também como o Ideal de Broglie, que em francês significa ave de rapina. A primeira demonstração do voo foi realizada em 12 de novembro de 1906, em Paris, na França, e acompanhado por uma multidão de pessoas espantadas e documentada pela presença da imprensa europeia. O que levou o 14 bis a ser considerado o primeiro avião foi a capacidade em realizar um voo completo de decolar e pousar sem a utilização de uma rampa para lançamento. Ao ver a sua invenção ser utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont entraria em profunda depressão e cometeria suicídio em 1932. A internet se origina de um projeto chamado ARPANET, desenvolvido nos Estados Unidos durante a Guerra Fria pelo seu Departamento de Defesa norte-americano. A disputa existente entre União Soviética e Estados Unidos estimulou o desenvolvimento tecnológico. Qualquer nova invenção poderia ser uma vantagem em relação ao inimigo. Nesse período havia uma intensa rede de espiões dos dois lados. Assim, os militares americanos viram a necessidade de criar um sistema de proteção aos dados secretos do governo. Eles pensavam que se houvesse um ataque ao Pentágono, todas as informações secretas mantidas ali poderiam desaparecer. Para evitar que isso ocorresse, em 1969 foi criado um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes, por sua vez, contém trecho dos dados. O endereço do destinatário, informações que permitiram a desmontagem da mensagem original. Compartilhar as informações em vários computadores seria uma forma de protegê-las. Esse teria sido o primeiro e-mail enviado. O ataque inimigo nunca aconteceu. No entanto, os americanos criaram um meio de comunicação que iria dominar o mundo rapidamente. Com o fim da Guerra Fria, estudantes universitários se empenharam para aperfeiçoar a rede. A popularização da internet se daria a partir do ano de 1992. Atualmente, utilizamos computadores portáteis o tempo todo. Os tablets, notebooks e smartphones nos permitiram estar conectados em qualquer lugar. Mas o primeiro computador portátil foi criado em 1981 e batizado de Osborne 1. A possibilidade de transportar um computador dobrável que seria transformado em uma maleta fez com que em poucos meses 10.000 unidades fossem vendidas. O monitor do Osborne 1 media 5 polegadas e pesava em média 12 kg. Porém, ele ainda era grande para ser usado no colo. O que dificultava ainda mais o seu uso era a necessidade dele estar o tempo todo conectado a uma tomada. A partir de 1981, os notebooks foram sendo aperfeiçoados e a popularização desses aparelhos aconteceria entre os anos 90 e 2000. O inventor alemão Rudolf Hell criou em 1929 uma máquina capaz de transmitir textos eletronicamente. O dispositivo é formado por um telefone e uma copiadora. Consiste na cópia de um documento e envio pela linha telefônica. A invenção foi um grande sucesso entre as agências de notícias e investigação. Com o tempo, foi sendo substituído por novas tecnologias. O uso da internet se mostraria muito mais eficaz para o compartilhamento rápido de documentos. No início da década de 40, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito viram a necessidade de criar cada vez mais armas superpotentes que fossem capazes de destruir o inimigo. Sendo assim, pesquisadores europeus, utilizando-se das teorias desenvolvidas por Einstein de que um átomo, quando em contato com outro, poderia gerar uma grande quantidade de energia e promover uma explosão atômica capaz de destruir a humanidade. Então, desenvolveram a bomba atômica. O seu poder de destruição foi mostrado ao mundo em 1945, quando os Estados Unidos as lançaram respectivamente sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando cerca de 350.000 pessoas. Apesar de outros países também terem desenvolvido armas atômicas, a bomba atômica nunca mais foi utilizada. Os estragos causados por ela são sentidos pela população das duas cidades japonesas até os dias atuais.
Atualmente, o uso do celular se torna uma febre mundial. O seu rápido aperfeiçoamento no decorrer dos anos fez com que esse aparelho exercesse diversas funções e se tornasse indispensável para a maioria das pessoas. O primeiro aparelho foi inventado pela Ericsson em 1956, mas transportá-lo não era assim a coisa mais fácil do mundo. Os primeiros celulares pesavam em média 40 kg e o alto custo em sua produção dificultou a sua popularização. Já em 1973, a Motorola lançou um aparelho mais acessível, pesando cerca de 1 kg e medindo 25 cm de comprimento e 7 de largura. A primeira chamada móvel foi realizada na cidade de Nova York. O primeiro celular a chegar no Brasil foi em 1990. A invenção da televisão não foi um processo muito rápido. O tubo televisivo foi criado em 1923 por Vladimir Zworykin, um inventor russo que morava nos Estados Unidos. Mas a primeira transmissão ocorreu apenas em 1928. A má qualidade das imagens assemelhava o televisor aos rádios. Em 1935, o aparelho fez as primeiras transmissões para valer. No entanto, só poderia ser assistida em salas públicas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e diminuição do custo da produção, o aparelho se tornou mais popular. As primeiras imagens televisivas eram transmitidas em preto e branco, mas em 1954 foram criadas as primeiras televisões em cores. A televisão chegou ao Brasil em 1950, mas seu alto custo fez dela um aparelho destinado às classes com poder aquisitivo maior. As casas que possuíam um televisor viraram ponto de encontro de familiares e vizinhos. Aos poucos se tornou um meio de comunicação mais popular. O médico Alexander Fleming descobriu no início dos anos 20 que um fungo de nome Penicillium notatum impedia a evolução das bactérias. Sua descoberta levaria à criação da penicilina, o primeiro antibiótico. Essa invenção revolucionaria o mundo da medicina a partir dos anos 40, quando passou a ser produzido em grande escala. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou ou se você quer mais invenções do século 20, deixe nos comentários. Não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. Vida longa e próspera. Até mais.